Estou aqui, professor. Qualquer coisa que o senhor precisar, pode deixar. Se tiver algo no chat, eu lhe informo assim que eu senti que terminou aquele pensamento mais complexo, né, e que eu possa interromper o senhor. Bom, então, boa noite a todos e a todas. Essa entrada que a Malu fez, você pode associar, né, ao, ao processo que o Jung chamava de imaginação ativa. Né? Eu não vou falar dele agora, mas vou dizer que ele é 4 momentos de imaginação ativa. Né? Vou só falar por alto. Primeiro, o que a Malu fez? Pediu para vocês respirarem, né, 4 vezes. Por que ela fez isso? A gente chama isso de meditação focada, concentração. Por quê? Porque na tradição hindu, né, a gente imagina o nosso cérebro com uma árvore, né, e uma porção de macaquinho pulando, que são os nossos pensamentos. E essa macacada, ela faz muito barulho, ela se agita muito. Então, antes de fazer qualquer coisa na tua vida, é preciso focar, né? Precisa acalmar a macacada. E tem várias técnicas para você acalmar a macacada. Você pode pedir para o grupo cantar uma música, você pode pedir para desenhar, respirar. E quando você respira, você acalma essa macacada toda. Aí, no momento em que você faz silêncio, né, aí o que a Malu falou? Agora vocês observem a batida do seu coração, né? Porque agora você vai fazer esse silêncio e você vai assumir a postura de observador, que é a mindfulness, ou meditação de atenção plena. Esse é o segundo momento. Né? Na imaginação do Jung ativa, você tem um terceiro momento, que é o que ela falou. Registra o que você percebeu. Qual foi a palavrinha que você viu? Você viu uma imagem? Desenha essa imagem. Quando você se conectou com o sagrado, o que aconteceu? Né? Registra isso. Antes que você esqueça. E o quarto momento é trazer para a sua vida, que o Jung chama de amplificação. É o quarto momento. Né? Você vê como é que a gente pratica a imaginação ativa até sem querer na vida da gente. Né? Faz parte. E essa é a técnica básica do Jung. Tem outras, mas essa é a básica. Né? Olhando aqui para a imagem, vocês estão vendo lá, eu segurando, né, o livro vermelho. Esse livro vermelho era um diário onde o Jung registrava todas as suas experiências. E quando você lê esse livro, você vê de onde ele tirou todas as técnicas. Mandala, né? Desenhar mandala. Né? Tudo começa daí. Por quê? Porque o Jung é de uma época, se você lembrar lá do Freud, né? Ele dizia que para você poder analisar alguém, você tem que ter feito análise. Senão você não consegue analisar o outro. Mas aí tem um problema, né? Aquele problema aristotélico, né? Quem começa? Quem começa? Então, esses primeiros grandes psicólogos, terapeutas, William James, né? Freud e Jung, eles faziam a introspecção, que era, eles analisavam a eles mesmos. Né? De certa forma, esse livro daqui, ele é o livro que registra todas essas experiências que o Jung fez. Né? É maravilhoso o livro, só que ele eu não recomendo que seja o primeiro livro a você ler do Jung, que ele é bem complexo. Né? Para você entender essa linguagem, né? Deixar um pouquinho mais tarde. Eu vou falar daqui a pouco qual é o primeiro livro que vocês devem ler para entender Jung. Né? Outra coisa, a Malu falou que ela foi minha aluna. Né? A Malu, ela trabalha com arquétipos femininos. Né? As mulheres aqui que querem se empoderar, né? Então, ela tem uma dinâmica que ela faz, uma terapia que ela faz com grupos de mulheres para trabalhar o arquétipo do feminino. Né?
Assim como a Malu foi minha aluna de mestrado, o Felipe, que é um designer, ele trabalhou também com arquétipos femininos em perfumes, né? Então, tudo que eu aprendi sobre o Jung, eu devo a esses meus alunos. Duas alunas começaram esse processo, pelo doutorado comigo, junguianas, né? A Ermelinda Gani, né? Tem uma que está lá na Itália agora, né? E, então, um doutorado é 5 anos, né? Contando mestrado e doutorado dá 10 anos. Então, eu tenho de Jung aí, né, bastante tempo, né? Graças ao diálogo com todos esses alunos, com as mais diferentes curiosidades e aplicando esse conhecimento do Jung às mais diversas situações. Recentemente, a gente tem aqui o legado do Jung, né? Porque o Jung fez aniversário recentemente, né? Recentemente ele fez aniversário. Então fala aqui, né, a Maria Luísa Fonfran, dizendo que o Jung, que nasceu em 26 de julho de 1875, né? Então ele era o quê? Ele era um leonino, né? Um leonino. Ele era um homem apaixonado. E ele era diferente do Freud, né? Por quê? Porque tem uma cena muito engraçada onde ele era ainda freudiano, né? E vão todos participar de um congresso lá nos Estados Unidos. Aí, naquela época, né, eles pegam um navio e vai todo mundo de navio para os Estados Unidos. Eles estão lá conversando, né? Aí o Freud fala, vamos, agora estou cansado, né? Vamos para a nossa cabine. E todo mundo vai para um lado e o Jung vai para o outro, né? E aí o Freud falou, você não vem? Não, eu vou. É porque, na verdade, todo mundo estava viajando de classe econômica. E o Jung estava viajando de classe executiva, porque ele era casado com a Emma Jung, e a Emma Jung tinha um certo dinheiro, né? Então ele tinha uma cultura, a cultura do Jung era absurda, né? Ele frequentava um círculo de eranos numa cidadezinha na Ascona, da Suíça, isso já depois do rompimento com Freud, né? Onde ele tinha contato com os grandes cérebros da época, Bachelard, Castoriadis, né? Ele dizia o Jung que todo ano, quando ele ia lá para esse lugar, ele reabastecia as suas baterias. Então, muitas das coisas do Jung vai vir do Corban, do sufismo, do Dan Suzuki, do Zen budismo, que ele vai encontrar nesses diálogos com eranos, né? Porque, na verdade, a gente imagina, né, que esse processo de individuação que o Jung fala é quando você sai do Zeitgeist, do teu ser das superfícies, em busca do teu self, do teu ser das profundezas, né? O que é isso, né? A meditação mais antiga que tem era aquela em que o discípulo ficava diante de uma vela perguntando quem sou eu, quem sou eu. Então, como a Malu já adiantou, né, o quaternário, né, nós somos o nosso self, né? Nós somos um universo inteiro. E aquilo que a gente acha que é o nosso ego. É apenas um planetinha desse universo. É apenas um complexo na cartografia da consciência do Jung. E para o Jung, né, o objetivo da nossa vida é esse processo de individuação, de sair em busca desse nosso ego. O fato é que estudar Jung é um caminho sem volta, né? Quando você começa, você se apaixona pelo mestre e você não vai parar nunca mais na sua vida. Você vai ficar envolvido pelo Jung, né? Então, a gente vai ter, como a Malu colocou,
nós vamos ter uma proposta, né, de 4, 5 meses para aprofundar o que a gente vai falar hoje. Eu vou dar uma paladinha do que vai acontecer nesses 4 meses a seguir. Hoje a gente vai fazer uma geral sobre a abordagem junguiana, né? E o nosso tema de hoje é arquétipos, né? Que é onde a psicologia profunda do Jung se bifurca a partir da psicanálise do Freud, né? O Jung era o discípulo preferido do Freud. E por que ele era o discípulo preferido do Freud? Tem alguns filmes que vocês podem ver sobre a vida do Jung. O mais recente é Um Método Perigoso, mas tem também Janelas da Alma, né? E vocês vão ver nesse Um Método Perigoso que ele começa com a Emma Jung deitada lá no divã e ele fazendo milhões de medidas da Emma, né? E uma das conclusões que ele chega nesse experimento é que a alma existe, né? E a alma é essa coisa que é única, que é singular em cada um de nós. E no fim da vida dele, né, ele enfatiza isso, né? Que ele se sente até em depressão, né? Porque todo mundo fala disso, fala daquilo, mas o grande objetivo que ele acha que a missão dele, na vida dele, era provar que nós, seres humanos, temos uma alma. Quem propõe a ideia de inconsciente, então, é o Jung, consciente e inconsciente. E o Jung tem um sonho, e nesse sonho ele se vê entrando nos porões. E aí ele parte para a ideia genial de inconsciente coletivo. Essa, entre outras razões, vai provocar ruptura entre o Freud e o Jung. A gente costuma dizer em psicologia que para você crescer, a criança tem que matar o pai. Matar o pai é um processo simbólico, né? Você precisa matar o pai. Então, por exemplo, você pega o Howard Gardner, né, que é uma autoridade em psicologia cognitiva, ele é um piagetano. Depois ele vai romper com o Piaget. Ele vai matar o pai. Você pega um Ken Wilber, que é uma das referências em psicologia transpessoal, e mais tarde, na sua psicologia integral, e na fase romântica dele, ele é junguiano, mas ele tem que matar o Jung para poder amadurecer e construir a sua própria teoria, a sua própria filosofia. E esse processo de matar o pai, na briga dele com o Freud, né, foi assim uma coisa muito pesada para o Jung. Você vai perceber isso quando você lê o diário dele, um livro vermelho. Como foi complicado nessa ruptura dele para o Freud dentro do coração do Jung. Então, o que são os arquétipos? O que são os arquétipos, né? Então, aqui embaixo, né, tem o professor Fialho, novinho, né? Novinho. E a sua ânima, a Sharon Stone. Né? Que eu era apaixonado pela Sharon Stone quando eu tinha 30, 40 anos. Era a minha musa, era a minha ânima. Depois eu fiz um upgrade. E atualmente eu sou Angelina Jolie, né? A Malévola. Né? Mas a gente sabe assim, o Jung vai dizer que todos nós temos personas que são máscaras que nós usamos no jogo da vida. Mais ou menos como o Moreno do psicodrama, né? Que dependendo do palco que você está, você usa uma máscara. Você é um em casa, é um no trabalho, é um namorando. Em cada palco em que você está atuando, você assume uma persona, uma máscara. E a cada persona está associada ou um ânima, se você é um homem, se a sua persona é masculina, ou um ânimos, se a tua persona é feminina. Né?
Então, os arquétipos, vamos falar muito sobre ele hoje, mas vamos começar dizendo que ele tem muito a ver com a ideia de universal, que era a grande busca da filosofia na Idade Média. Essa aqui é uma das mulheres do Jung, né? O Jung teve muitas mulheres. Ele era diferente do Freud, né? Porque o Freud era aquele médico tradicional, né? Era o médico convencional, né? Que mantinha uma distância do cliente, né? Tem um livro que eu recomendo, do Yalom, chama-se Quando Nietzsche Chorou. É um livro maravilhoso, do livro de Yalom, que ele conta mais ou menos a história da psicanálise. Ele fala do mestre do Freud, né? Onde tudo começou. Ele teve uma paciente, né? E essa paciente começou a melhorar, e teve uma hora que essa paciente se apaixonou pelo terapeuta. Aí ele ficou apavorado e se afastou dela. E aí ela teve uma recaída braba, né? A gente hoje chama isso de transferência, né? Isso acontece entre o mestre e o discípulo, seja terapeuta e paciente, seja professor e aluno. Isso acontece, né? Essa transferência, né? E aprender a lidar com essa transferência é uma arte, né? E o Jung, ele entrava de cabeça na transferência, né? E o caso mais famoso, a primeira grande história assim, aventureira do Jung, é a Sabine Spielrein, que vai aparecer tanto no livro, no filme Um Método Perigoso, como vai aparecer no Janelas da Alma. A Sabine Spielrein era louca de pedra, louca de hospício. E o Jung curou a Sabina. E muitas pessoas dizem que tudo que o Freud falou de inteligente, tudo que o Jung falou de inteligente, não é nem do Jung nem do Freud, é da Sabina Spielrein, né? Pra vocês terem uma ideia, ela foi a terapeuta do Piaget, né? Então, olha só como é que essas coisas, né, vão acontecendo nos encontros. Por quê? Porque a Sabina vai ser a primeira pessoa a pegar a psicologia profunda do Jung e transformar em pedagogia. Ela tem casos de sucesso para tratamento de autista. Sensacionais, né? Recomendo fortemente que vocês vejam esse livro. Professor, Pode falar. estamos vendo ainda a divulgação da aula de hoje. Ué, não está passando a da Maria Luísa Bonfran, a imagem? Não. Se o senhor quiser, que às vezes o Zoom faz isso, né? O senhor abriu duas janelas, às vezes o senhor está em uma e a outra é que está passando aqui. Mas se o senhor quiser interromper aqui e colocar o PowerPoint e trabalhar ele daquelas formas, tranquilo, professor. Não... Então, vou parar aqui, stop share, né? E vamos de novo, transformar de novo. Acho que eu vou botar o PDF, tá? Tá, ótimo. O PDF eu tenho certeza que ele vai funcionar. Uhum. Isso, a gente está vendo Está aí dando para agora, ver sim. agora, né? Sim. Tá, então eu estou aqui, tá vendo? Eu estou aqui nessa tela, onde a Maria Luísa Bonfran, uma das mulheres do Jung, né, fala do mestre, né? Fala do mestre. E isso está num livro, que é o primeiro livro que eu recomendo que vocês leiam. Esse aqui, O Homem e Seus Símbolos, né? Porque esse livro ele foi escrito pelo Jung exatamente para divulgar. Ele sente, o Jung, que aquilo que ele estava fazendo devia sair do consultório e ir para o mundo. E ele, então, vai trabalhar essas ideias nesse livro, O Homem e Seus Símbolos, que já tem em PDF, né? Depois, quem tiver, depois, né, Malu, é só pedir para a gente, eu também tenho em PDF, né? Já está liberado, né? E esse é o livro onde ele vai tornar fácil a psicologia profunda. Lógico que nada é fácil, mas vai ficar mais fácil.
Então, esse é o livro mais indicado para começar a estudar o nosso grande mestre Jung. Outra coisa, o Jung, né, diz assim a Maria Luísa von Franz, portanto, que talvez pareça ao leitor inicialmente uma certa imprecisão de ideias, vem da sua atitude científica de modéstia intelectual. O Jung, ele dizia assim, quando a alquimia, o Jung usou muito a alquimia, trabalhou com a alquimia, astrologia, né? Quando a alquimia abandonou o cadinho, abandonou a experimentação, deixou de ser ciência. Então, o Jung, ele acreditava nesse diálogo entre teoria e experimentação. Por exemplo, quando o Wilhelm, que era um sinólogo, que é alguém especializado na língua chinesa e fazia várias traduções, traduziu para o alemão o I Ching, aquele joguinho de varetas, né? Ele pediu para o Jung fazer o prefácio do livro. Por que ele fez isso? Porque tanto o Wilhelm como o Jung frequentavam Eranos. E Eranos tinha o Mircea Eliade, tinha o Castoriadis, tinha gente da cultura basca, etrusca, sem de imaginar. E ali eles se reuniam, né, num lugar maravilhoso e trocavam ideias. E o Wilhelm pediu para o Jung fazer o prefácio do livro, né? E ali também é onde ele vai conhecer um livro chamado O Segredo da Flor de Ouro, que é de onde vai sair a ideia de self. Mas quando Jung aceita o compromisso lá de fazer o prefácio do livro do Wilhelm, ele fala assim, meu Deus, eu não acredito que você tenha uma pergunta na tua cabeça, um evento psicológico, né? Você vai jogar umas varetas ou umas moedas, um evento físico, e você vai encontrar a resposta naquilo. Mas o Jung, ele tinha uma mente aberta. Então, o que ele fez? Ele pegou e jogou as varetas. E ele fez do modo mais difícil, porque tem um modo fácil, que é jogando as moedinhas, e ele jogou as varetas. Nunca mais parou de jogar Ixim. Né? E no fim da vida dele, ele pegou os alunos dele e disse assim, vocês vão estudar astrologia. Vocês vão estudar tarô. Porque ele acreditava que esses oráculos eram um caminho para você acessar o tal do inconsciente coletivo, que para ele era tão relevante, tão importante. Né? Essa aqui é a Toni Wolff, né? De todas as mulheres que se relacionaram com Jung, essa talvez tenha sido a mais importante. Né? E, como diz a von Franz no livro, né, o fenômeno da vida sempre foi um mistério fascinante para o Jung, que nunca considerou, como acontece às pessoas de mente limitada, uma realidade explicada. Então, era algo a explicar. Vocês terem uma ideia, esse encontro de Eranos que eu estou falando, que começou em 1923, tudo que nós sabemos hoje, em termos de ciência, tem 3 origens. O Círculo de Viena, das ciências duras, onde se acreditava que, usando a linguagem da matemática, você podia explicar tudo no universo, que a partir de meia dúzia de postulados, você podia deduzir todos os teoremas existentes. Sonho esse que termina quando Kurt Gödel prova um teorema que diz não importa a matemática que você está usando, vão ter teoremas que você não vai poder concluir que são verdadeiros ou falsos. E aí você
vai ter duas matemáticas, uma onde ele é verdadeiro e outra onde ele é falso. E nessas novas matemáticas, o teorema continua valendo. Então, você vai ter 4 matemáticas, 8 matemáticas, infinitas matemáticas. Para muitos, é a morte da ciência. O teorema de Cauchy-Gödel é a morte da ciência. Tem um livro chamado The End of Science, o fim da ciência, né, que fala exatamente isso. E poucas pessoas se dão conta, as pessoas ainda acham que o objetivo da ciência é a verdade. E de fato, né, o que você trabalha é com modelos, bons modelos. Mas existem infinitos modelos possíveis. Segundo William James, no pragmatismo dele, toda verdade é transitória. Quando um desses modelos não está funcionando, bye-bye modelo, bem-vindo, novo modelo. Acabou aquele conceito, né, de verdade em ciência. Então, o Círculo de Viena, a escola de Frankfurt, que é a influência da psicanálise, do subjetivo, na ciência, com Adorno, Horkheimer, né, que são as ciências sociologia, psicologia, antropologia, né, e o Círculo de Eranos. São os três grandes fundamentos de tudo que nós fazemos em ciência no nosso mundo hoje. Só que Eranos acabou. Frankfurt, o último, é Habermas, acabou. E Eranos, ainda hoje, eles se encontram lá em Ascona, na Suíça. Né? E Eranos, desde o início, era interdisciplinar. Em Ascona você vai ver o pessoal da Cabala, o pessoal do sufismo, o pessoal do Zen budismo. Então, Eranos reunia ciência, filosofia, arte e religião. O primeiro encontro de Erano, 1923, era para falar sobre yoga. Olha que legal. Né? E ali onde o Jung bebia os conhecimentos. Né? Um engravidava o outro de ideias. Onde ele se engravidava de ideias, engravidava os outros de ideias. Aí vocês vão ver vários encontros ali acontecendo. Né? O Jung vai dizer, a Fonfran vai dizer que o valor das ideias criativas está em que, tal como acontece com as chaves, elas ajudam a abrir conexões, até então inteligíveis, de vários fatos. O Jung vai dizer que a criatividade é inata a todo ser vivo. É como uma flor que brota do inconsciente. É algo que não tem jeito. Né? A Von Franz vai dizer que as ideias de Jung podem servir à descoberta e à interpretação de novos fatos em muitos campos da ciência e também da vida cotidiana. Essa aqui é a Associação Junguiana do Brasil. Né? Essa é uma frase famosa do Jung, né? No aniversário de 147 anos que ele estaria fazendo. A minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Tudo o que nele repousa aspira a tornar-se acontecimento. E a personalidade, por seu lado, quer evoluir, a partir de suas condições inconscientes, e experimentar-se como totalidade. Então, vamos lá, vamos começar a brincadeira, né? Quem somos nós? Né? Então, o que a gente vai ver nesse curso de 4 meses? Né? E, na verdade, eu coloquei em módulo 1, porque a gente vai arranhar a teoria junguiana. Tem muito mais coisa que a gente vai poder ver. Mas, no primeiro encontro, a gente vai trabalhar os pressupostos teóricos do Jung. Todos eles, você vê, têm uma vivência. Nós vamos falar sobre Eranos, que é a base epistemológica em que se sustenta todo o trabalho junguiano. Vamos falar de cartografia da consciência, que nós vamos falar hoje aqui sobre isso também.
porque tem a ver com arquétipos e o livro vermelho. Na outra semana, só vamos abordar arquétipos de tipologia, que é usado para a gente se conhecer, para orientação profissional, para entender as organizações, para trabalhar com temas como liderança e outros. Depois, como é que a gente usa a teoria junguiana dentro do consultório? As várias técnicas, né? Interpretação de sonhos, constelação familiar, que, na verdade, o Bert Hellinger, que foi o criador da constelação familiar, né? É um discípulo direto do Jung. E para entender a constelação familiar, ele suporta todo no trabalho de Jung, né? Dentro do Espiritismo, tem um livro da Joana de Ângeles sobre constelação familiar. Então, a Joana de Ângeles diz que ela, Joana de Ângeles, é uma junguiana, o que é uma prova de humildade, né? Porque ela é bem maior do que o Jung, né? Mas vocês terem a importância, né, do trabalho do Jung, não só dentro do consultório, mas saindo do consultório, na vida. Como é que a gente usa Jung? Então, essa vai ser o nosso plano para esse primeiro módulo do curso de Jung. E depois, a gente pode continuar. Podemos ter um módulo, 2, né? De repente, eu e a Malu, né, Malu? Só um módulo só para mulheres. Ou para os homens trabalharem as suas ânimas também, né? Podemos avançar nessa direção, né? Podemos convidar lá a minha querida aluna Ermelinda para participar de um curso. Roberto Crema também trabalha muito com Jung, né? Enfim, tem 1000 possibilidades de a gente avançar. O Roberto Crema recentemente deu um curso só sobre o livro vermelho. Só o livro vermelho dá umas 10 aulas, né? Não precisa nem 4, mas umas 10 semanas para o livro vermelho. Então, interessante que é. Então, tem mais. Isso aqui seria. Então, a ideia desse curso seria exatamente o módulo 1, para introduzir a gente nesse universo que é o mundo junguiano. Esse aqui são alguns livros meus, né? Eu comecei com esse aqui, Tipologias de Arquétipos, eu e a Ermelinda Gunning. Depois, Nós, os Guardiões, Os Artesãos na Avenida, As Fórmulas de Sucesso dos Racionais, Os Idealistas Realizadores de Sonhos e Jung e o Livro Vermelho, O Oráculo como Caminho, onde eu vou trabalhar o tarô, vou trabalhar o enneagrama, vou trabalhar uma porção de oráculos à luz do conhecimento junguiano. Vocês têm uma ideia? Dia 31 de setembro, né, Malu? A gente vai ter uma live como essa daqui. Não vai ser uma live, vai ser uma mesa redonda, porque eu vou ter um dos elementos da mesa, vai ter mais gente, para trabalhar aquele filme do Netflix chamado Sandman. Está cheio de arquétipos, cheio de Jung ali dentro. Aliás, a partir de 1950, mais ou menos, 60, né? Você tem primeiro o Woody Allen, sempre usando Freud no cinema, né? Mas o Spielberg, o George Lucas, é Jung, né? É a jornada do herói. E isso ficou tão na moda que parece que você não pode escrever um livro, você não pode fazer um filme sem usar a jornada do herói do Jung, né? O Joseph Campbell, que é o guru do George Lucas, ele era o cara que traduzia os Jahrbuch, os livros do ano, né, dos eventos lá em Ascona, na Suíça, para o inglês. Ele frequentava todas as reuniões de Eranos e traduzia para o inglês. E ele é o guru do George Lucas, né? Quem leu O Poder do Mito, né? Tem um DVD que acompanha O Poder do Mito. Esse DVD foi gravado na fazenda lá do George Lucas, do Jedi, né? Então, a influência do Jung hoje é fundamental, né? E esse livro aqui, O Segredo da Flor de Ouro, né? É de onde
o Jung vai tirar a ideia de self. Né? E também a Flor de Ouro é uma contribuição do Wilhelm, mesmo do Sting. Né? Quer dizer, ele vai descobrindo essas coisas. Todos nós, desde que nascemos, seguimos a jornada do herói. Eu tenho trabalhado muito com a jornada do mago. Por quê? Porque, na verdade, o Jung vai falar de vários arquétipos. Eu vou falando, depois vai ficar claro. Até o final do nosso encontro aqui vai ficar claro. Mas, por enquanto, a gente conhece o arquétipo da grande mãe, do ciclo matriarcal, de 10 mil anos antes de Cristo. O clã era constituído pela mais velha, suas filhas e suas netas. Por que isso? Porque não existia a ideia de pai. A ideia de pai é uma ideia recente. O sujeito transa e 9 meses depois nasce uma criança, até você associar uma coisa a outra, imagina quantos milhares de anos foram necessários. Tudo que se sabia era que as crianças nasciam de mulheres. Então, o primeiro arquétipo foi o da grande mãe. Depois, quando o homem descobre pai, o que ele faz? Ele cria o cinturão de castidade, ele cria o harém, ele cria o poder, ele cria a propriedade. É o arquétipo do herói, porque quanto mais filhos eu tenho, mais poderoso eu sou. Quando os imigrantes vieram aqui para o Brasil, os italianos, os alemães, aqui para a nossa região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles tinham 10, 12, 14 filhos. Para quê? Para trabalhar na roça. Quanto mais filhos eles tinham, mais mão de obra, mais riqueza eles tinham. Só que esse arquétipo do herói, que é um arquétipo masculino, patriarcal, você tinha um arquétipo da grande mãe, o ciclo matriarcal, o arquétipo do herói no ciclo patriarcal, a gente está vendo agora esse arquétipo ser completamente detonado. Né? O herói hoje virou bandido. Você vê a Alice, do Tim Burton, então o Valete, guerreiro lá, da cabeçuda, da Rainha Vermelha, é o bandido. O herói é o mago, é o chapeleiro louco. E hoje em dia você tem igualdade entre homem e mulher, e mais do que isso, você tem todos os tipos de relacionamento que você possa imaginar. Né? Então, há uma mudança do ciclo patriarcal para a alteridade. E outra coisa, uma mudança do arquétipo do herói para o arquétipo do mago. O meu avô dizia, eu venci na vida. O guerreiro vencia na vida, destruindo tudo à sua volta, e morria solitário no alto da sua montanha. O mago é o Harry Potter. Ele não quer conquistar o mundo, ele quer conquistar a si mesmo. Então, a gente está vendo essa transição do arquétipo do herói para o arquétipo do mago. Essa transição de arquétipo, né? Eu vou falar assim livremente, ao longo da nossa conversa, a gente vai definindo mais arquétipo. Mas é mais fácil entender assim, indo da periferia para o centro. Né? Então, por exemplo, quando 20 anos atrás eu perguntava aos meus alunos sobre futuro, as meninas queriam casar e os meninos também. E ter filhos. Era o arquétipo do amante, que estava constelando uma geração. A gente usa essa palavra constelar em psicologia. Influenciando. O arquétipo do amante influenciando, constelando uma geração.
Hoje em dia, ninguém mais quer casar. Você quer se realizar na vida. Então, em vez do arquétipo do amante, você tem o arquétipo do explorador. É quem está constelando. Então, tem mudanças arquetípicas de geração para geração. E tem mudanças arquetípicas como essa do herói para o mago. Do arquétipo da grande mãe para o arquétipo do herói. Esse arquétipo do herói, ele durou 10.000 anos, 7.000 anos. E agora está sendo substituído. Então, são mudanças radicais que a gente está vendo. Eu fui, semana passada, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Eu estava no aniversário de 90 anos de uma tia. Aí eu cheguei lá e toda a preocupação era que em 2030 nós vamos ser 30 bilhões de pessoas. Não vamos. Não vamos. Aquela tendência de aumentar a população acabou. Porque hoje os casais cis masculinos, tem essa a expressão, né? Cis hétero, cis, né? Eles não querem mais ter filho, e quando tem um. E a maioria das outras relações não geram filhos. Então, a população está diminuindo. Você vai para a Europa, as creches estão abandonadas. Não tem criança para botar nas creches. E a tendência é diminuir essa população. Alguns associam a isso, né, a uma transição planetária, né, onde a própria Terra vai passar de um planeta de expiação e dor para um planeta de regeneração. Então, para esses teóricos, né, o ecossistema Terra seria capaz de abranger cerca de 50 bilhões de espíritos. Mas, se você avança na escala evolutiva, para dar mais qualidade de vida, as pessoas já não abrigam tanta gente, tem que ser menos pessoas. Né? Então, a gente está vendo essas transições acontecerem. Nós vamos trabalhar no nosso curso com um método que uma aluna minha, Carmen Cinzato, chamou de método conhece-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Essa aluna, ela teve 2 cânceres de mama no processo de fazer doutorado. Né? Aí, no segundo câncer de mama que ela teve, ela trocou de orientador, trocou de tese, foi trabalhar comigo, né? Porque ou ela mudava ou morria. Né? Semana passada, eu almocei com ela aqui no Porto, aqui perto de casa. Está viva. Né? E outra coisa, na tese dela, ela celebrou convidando o dançarino do ventre. Né? Então, ela mudou realmente a vida dela. Né? E ela trabalhou assim, como a gente vai trabalhar. Nós vamos ter um grupo, né, o Malu, de 20 pessoas, né? 15 pessoas, 20 pessoas, não sei qual é o mínimo, né, de pessoas para abrir o curso. Né? E aí, cada módulo começa com o journal. Né? A pessoa vai contar como é que foi a semana dela, o que aconteceu. Né? Porque, teoricamente, se você aprende, você muda. Se você não muda, você não aprendeu nada. E essa mudança tem que, de alguma forma, impactar a tua vida. Aí você vai compartilhar com os outros. E aí, a gente trabalha o módulo, né, que eu chamo de contação de história como recurso, né? Porque o que eu estou fazendo agora para vocês é contar história, fabulação. Né? Aí temos uma aprendizagem vivencial, para a gente vivenciar. Né? Usando essa metodologia, que é a metodologia do Jung, também, do Jung. Né? Depois que a gente vivenciou, a gente vai
compartilhar, refletir sobre a vivência. Depois a gente faz a avaliação do encontro e volta para o mundo para viver essa semana até a próxima semana. Essa vai ser o método que a gente vai usar, né? Usando esses 4 pilares: experiência, perceber, sentir, experimentar e testar, reformular e descobrir, compartilhar e diagnosticar. Essa metodologia pedagógica é do Kolbe, que é um junguiano. Está sustentada, né, pela epistemologia que baseia a obra do Jung. Vamos trabalhar também com as tipologias, né? Quem somos. Então, o Jung, ele trabalhou essas primeiras 3 letrinhas, né? Primeiro, como é que você dirige a sua energia? Se você dirige a sua energia para fora, você é de extrovertido. Se você dirige a sua energia para dentro, você é de introvertido. Se vocês quiserem, já pode anotar quem vocês são. Né? Tem testes que a gente vai fazer, disponíveis, mas o Jung dizia que o melhor teste é a sua autoavaliação. Né? Então, se você pega, por exemplo, uma criancinha e bota uma bola na frente dela, tem criancinha que vai andar em direção à bola. São extrovertidos. E tem criancinha que vai ficar olhando para a bola. De novo, isso varia. Olha só, no passado, isso era muito rígido, né? A gente era extrovertido, era introvertido. Hoje, a gente é muito mais flexível. Porque até 1950, ser criativo era crime. O operário padrão era o cara que seguia as instruções sem criar nada. Depois de 1950, a gente ficou tudo criativo. Isso mudou como nós somos. Então, a gente hoje é mais extrovertido de dia, mais introvertido à noite. A gente é mais extrovertido namorando, é mais introvertido no trabalho. Dependendo do palco, a gente vai ser uma coisa ou outra. Mas extrovertido e introvertido é como você dirige a sua energia. A segunda letrinha do Jung, né, é como você capta os dados do mundo. Se você capta os dados do mundo usando os olhos da cara, você é sensação. Se você capta os dados do mundo usando os olhos da mente, você é intuição. A terceira letrinha é como você organiza esses dados. Então, se você organiza esses dados dando lógica, você é P de thinking, pensamento. Se você organiza os dados usando o coração, como a Marge Simpson, você é sentimento. Então, essas 8 letrinhas do Jung é de um livro chamado Tipos Psicológicos, da década de 1920, do Jung. E no final desse livro tem um banquete dos tipos, onde ele explica como é que cada um se comporta no mundo, em função das suas características. Durante a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o mundo enfrentou um problema. As fábricas tinham que funcionar a 1000 por hora. Mas os homens foram convocados para a guerra. Quem ia ocupar as fábricas? Aí começa a história da libertação feminina. Eles tiraram as mulheres de casa para colocar na fábrica. E tinha um problema. Como
localizar essas mulheres em postos de trabalho. Aí 2 mulheres, Meyer e Briggs, Isabel Meyer e Briggs, mãe e filha, criaram esse teste. Meyer Briggs, né, que é o mais usado hoje em recrutamento e seleção no mundo, e acrescentaram essa última letrinha, o J, se você é todo planejado, ou o P. Então, essa tipologia da década de 1940. Esse é o teste psicológico o mais usado em psicologia, mais forte, mais testado. São milhões de testes todo ano, desde 1940. E em 2000 e pouco, ele ficou famoso, porque um outro autor, chamado Kirsey, escreveu um livro relacionando os 16 tipos da Myers-Briggs com Platão. Platão, na tipologia do Platão, já falava dos cuidadores, dos guardiões, dos artesãos, os sensoriais predicativos, os racionais, os intuitivos lógicos e os idealistas, os intuitivos sentimentais. Eu sou ENFJ, que na tipologia do Kirsey, ele chama de professor. Olha, curioso, né? O meu tipo é o professor. Eu fiquei apaixonado quando eu fiz o teste pela primeira vez, alguns 15 anos atrás. O resultado é o professor. Agora, por que eu sou assim? A gente costuma brincar de que seres humanos são muito arrogantes, né? A gente achava que estava no centro do mundo, que o universo todo era uma almôndega girando em volta do nosso umbigo. Aí vem um cara chamado Galileu Galilei e diz: sinto lhe dizer, mas vocês vivem num planetinha Michuruca, que gira em torno de um Sol de quinta grandeza, num dos braços mais desprezíveis de uma das galáxias mais minúsculas do universo. Como diria a Emília de Lobato, vocês não passam de espirro de pulga. Aí, assim, a nossa arrogância já diminuiu um pouquinho, né? Mas o ser humano não tem jeito. Tá legal, eu não estou no centro do universo, mas eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Aí vem um cara chamado Darwin e diz: sinto lhes dizer, mas vocês não passam de um macacão que desceu da árvore. Aí a gente já ficou pequenininho, né? Aí o cara tá legal, eu não estou no centro do universo, eu não fui feito à imagem e semelhança de Deus, né? Mas eu tenho consciência, eu sei quem eu sou. Aí vem o Freud e vai dizer: sinto lhe dizer, mas você é onde não pensa. Aquilo que você pensa que você é o que você precisou fazer para ganhar carinho do papai e da mamãe. Então, por exemplo, aqui, no meu caso, a minha primeira voz é o sentimental extrovertido. Sentimental de F, extrovertido de E. Como é que eu ganhava carinho da mamãe? Fazendo manha. E quando a manha não funcionava, eu usava a minha segunda voz, que é o intuitivo introvertido. Que a primeira voz é extrovertida, a segunda voz é introvertida. Que a primeira voz é introvertida, a segunda voz é introvertida. Então, a minha segunda voz é o intuitivo introvertido. Quando a manha não funcionava, eu ficava de bico. Né? E eu comecei a usar esse tipo, né? E ele começou a funcionar. Fiquei adolescente, quando eu namorava, né? Eu chegava assim: ah, meu amor, estou tão carente, funcionava. porque você fica bom no seu tipo. Aí você vai ganhando força. Né? Mas você não é isso.
né? Nós somos os 16 tipos, todos eles. Então, os junguianos falam que você só vai ser total se você aprender a falar com os seus mortos. Se você não falar com os seus mortos, você nunca vai desenvolver todo o seu potencial. Porque os seus mortos são esses outras possibilidades que você não trabalhou. Porque quando a criança nasce, ela pode ser qualquer coisa. Então, tudo que um ser humano faz, o outro pode fazer também. São potenciais a desenvolver coisas que eu posso fazer. E aqui, mais ou menos, se vocês já concluíram quem vocês são, aqui é um mapinha, né? Para dizer, por exemplo, no meu caso, eu sou NFJ, leal, idealista, agradável, só coisa boa. Mas aqui é um mapinha que vocês podem olhar para se analisar, como vocês são, né? E é impressionante, esse é um teste que eu acho que se pegar 100 pessoas, 95 dos 100 vão dizer que é isso mesmo. E por que é isso mesmo? Porque esse é um teste que tem um poder muito grande. Ele foi testado milhões de vezes. Ele é poderoso, de fato. Né? Vamos seguindo, mas isso aqui não é o arquétipo, tá? Isso aqui é como a gente veste o arquétipo. É diferente, é uma imagem arquetípica. O arquétipo é uma coisa mais profunda. Então, por exemplo, você vai para o cinema, né? Você tem o Gandalf, um racional. O Senhor dos Anéis, né? O Samwise Gamgee é um guardião. O Frodo é idealista. Hoje em dia, quando você faz design de personagem, você usa e abusa dessas tipologias. No Harry Potter, né? O Hagrid é um guardião. O Dumbledore é um racional. O Sirius Black é um idealista. Kant fala do Aufklärung, né? Que é esse esclarecimento, essa compreensão. Então, o que o Jung traz para a gente? É esse Aufklärung que fala o Kant. É isso que ele traz. Qual a diferença do Jung para o Freud? O Freud vai dizer, fale-me da sua infância. O Jung vai dizer, fale-me dos seus sonhos. Quando você senta no divã, você busca aquela palavra mágica que vai transformar um sintoma no sintoma. Quando você senta junto com a analista junguiana, você entra nesse vórtex através da meditação focada, da meditação da atenção plena, da meditação compassiva. Você vai trabalhar com mandala, vai trabalhar com sand play. Eu adoro isso aqui, tá? Diz assim, o terapeuta, né? Freud, analisando, né? O Freud fala, e não pensa em dar uma chance a esse cavalheiro? Aí a paciente fala, ah, doutor, nem pensar. Descobri que ele é de Capricórnio, e com capricornianos não dá para se relacionar. São impossíveis. Para piorar, no horóscopo chinês, ele é serpente. Meu pai é serpente, e não nos damos muito bem, como o senhor sabe. Por outro lado, no horóscopo asteca, ele seria crocodilo. E os de crocodilo são sexualmente muito ativos, o que seria ótimo, não fosse a cabala. Aí o Freud pega o telefone e liga para o Jung. Sei que parecerá esquisito, doutor Jung, mas eu acho que eu tenho um paciente para o senhor. Logo o senhor, doutor Freud, taurinos não costumam abrir mão de nada.
devo concluir que se trata de algum trote. Por acaso, o seu ascendente é Gêmeos? Isso justificaria esta tentativa de inversão de papéis. Aí o Freud responde para o Jung, né? Só mesmo um leonino para pensar numa besteira esotérica dessas. Né? Isso é eu adoro isso aqui porque fala bem da diferença do Freud por Jung. Né? E aqui é uma carta do Jung, né, que diz assim, ó, eu falhei na minha tarefa principal, abrir os olhos das pessoas ao fato de que o homem tem alma e que é um tesouro enterrado no campo e que a nossa religião e filosofia estão num estado deplorável. Então, essa é a grande mensagem que o Jung traz para cada um de nós. Seres humanos têm uma alma. Por isso que ele é tão importante na psicologia transpessoal. Por isso que a Joana de Ângeles, né, e o Divaldo adotaram o Jung, né, trouxeram o Jung para dentro de uma religião. Né? Bom, para a gente aprofundar essa ideia de arquétipo, a gente vai ter que entrar na cartografia da consciência, como foi proposto pelo Jung. Né? Ele vai dizer que nós temos uma ectopsique, que relaciona os conteúdos da consciência com os fatos e dados externos, originários do meio ambiente. E essa ectopsique, olha só, é sensação, pensamento, sentimento e intuição. Aquelas tipologias que nós falamos antes. Já tem uma endopsique, que relaciona os conteúdos da consciência com processos que acontecem no inconsciente. Memória, afetos, invasões e, na base de tudo, o inconsciente coletivo. Vamos aprofundar essa cartografia. Está muito complicada ainda. Vamos torná-la mais simples. O Jung, para falar de arquétipos, ele se inspirou em Platão. E vai dizer que todos os objetos têm uma forma ou estrutura ideal. E que essas formas são objetos da matemática pura. Jung utilizou esse conceito na sua teoria de arquétipos, que representam um modelo de pensamento, de concepção herdada dos ancestrais e que está universalmente presente na psique individual. Vamos ficar mais claro. Fiquem tranquilos. Então, para Jung, arquétipos correspondem a padrões inatos de comportamento, herdados, comuns à humanidade. Então, olha só, a palavra inconsciente coletivo significa que é o mesmo meu, o mesmo da Denise Gonçalves, o mesmo da Mayra Pelicana, o mesmo da Cláudia, o mesmo da Ana Maria, da Malu. Lembra daquele filme Avatar? Estamos todos conectados? Por quê? Porque depois o Jung vai dizer que a primeira alga que saiu do mar, o primeiro ser vivo que saiu do mar, já tinha esse inconsciente coletivo. Então, o meu gato, o meu cachorro, o elefante, também tem o mesmo, compartilha comigo, o mesmo inconsciente coletivo. Mais tarde, em Eranos, Jung vai para a ideia de um dos mundos. Ele vai antecipar a ideia de Gaia como um ser vivo. Ele vai antecipar a ideia do cosmos, o universo, como um ser vivo, do Lise Monin. Então, eu tenho um inconsciente coletivo que é o mesmo de Gaia, que é o mesmo do universo.
estamos todos conectados. Todos conectados. Então, quando o Castanheda vai falar do Dom Juan, e o bruxo Dom Juan, ele move a consciência. Então, eu sei tudo que a Denise sabe, que a Mayra sabe. Nós estamos conectados. Eu só tenho que trabalhar isso, despertar. Porque está tudo lá no inconsciente coletivo. Está tudo lá. Imago é o último estágio da metamorfose de um inseto. É a forma adulta que emerge da pupa. Estágio adulto e reprodutor de um inseto. Em psicanálise, imagem é a imagem idealizada de alguém que se forma no inconsciente durante a infância, sendo mantida com o mesmo aspecto e conservada da mesma forma durante a vida. Então, eu tenho um corpo físico com uma consciência, um ego. Eu tenho um inconsciente coletivo, que é o meu corpo temático. Eu tenho um corpo psicóide, com outras possibilidades. E segundo o Amit Goswami, né, a gente tem uma mônada quântica que vai preservar essa unidade ao longo do tempo e através do espaço. Né? Vai ficar mais claro. Talvez o que esteja sendo pedido a nós agora é criar um alinhamento entre naturezas, entre a alma das pessoas e a alma do mundo. Uma relação necessária à saúde de tudo que vive em nosso mundo Terra. Porque, na verdade, eu sou árvore. Eu sou Gaia. Nós compartilhamos o mesmo inconsciente coletivo. O que é o ego? O ego é um complexo. É uma das infinitas possibilidades de ser. Daquelas infinitas possibilidades de ser que toda criança traz ao nascer, uma delas ganha mais carinho do papai e da mamãe. E vai ganhando força. E você acaba se iludindo, achando que você é só isso. Mas você é muito mais do que isso. E o Jung vai dizer que você está no mundo para exatamente descobrir quem você é, responder aquela pergunta que os gurus da Índia faziam desde o início. Quem sou eu? Quem sou eu? Esse caminho em direção ao self. Diz o Jung que, geralmente, em média, aos 40 anos, é quando você para de procurar fora para procurar dentro. E nem no livro O Alquimista, do Paulo Coelho, né? Ele procura o tesouro em tudo que é lugar, para no final descobrir que o tesouro estava enterrado debaixo dos pés dele. Mas, segundo Jung, é um processo natural, né? Só que o Jung dizia, no passado, a gente morria com 35, 45, então não tinha como completar esse caminho. Então, a gente, quando desperta, a gente vai buscar. Quer dizer, cada um de vocês, por estar aqui, já está com saudade de você mesmo. Já está louco para encontrar você mesmo. Louco para responder essa pergunta, quem sou eu? Por isso vocês estão aqui. Vocês já começaram essa viagem em direção ao self. Mas no momento em que o ser da superfície, do Zeitgeist, começa a caminhar em direção ao ser das profundezas, o self, o ser das profundezas resolve descobrir o que está lá em cima. Então, a iluminação não se dá na chegada. A iluminação se dá no encontro. E o encontro se dá no meio do caminho.
O inconsciente do mundo é uma dimensão mais ampla e profunda da psique que o do inconsciente pessoal ou coletivo. No reino do inconsciente do mundo, todas as criaturas e coisas do mundo são entendidas como interrelacionadas e interconectadas. O James Cameron, naquele filme Avatar, mostrou isso com perfeição. Aquela árvore linda, com todas as memórias, o nosso inconsciente coletivo. Lembra daquele chorão maravilhoso que aparece? Nós todos temos um chorão daqueles dentro de nós, com todas as nossas memórias. Então, quando o Bert Hellinger vai trabalhar consciências coletivas, por exemplo, vai trabalhar com constelação familiar, o que ele diz? Que quando você trabalha todos os teus ascendentes e todos os teus descendentes. Por quê? Como as famílias se formam? As famílias se formam por afinidade. As pessoas que compartilham o mesmo vício ou as mesmas virtudes vão se encontrar. Então, quando você resolve algum vício teu, você está curando todos os teus antepassados e todos os teus descendentes. Olha que maravilha isso. Olha que responsabilidade é nossa. Nós estamos aqui para melhorar, porque melhorando a gente melhora pai, mãe, avô, avó, filho, filha, tudo. A gente está tão preocupado em resolver o problema do outro. E, na verdade, se você resolver o seu problema, você resolve o do outro também. Comece por você. A gente vê mães reclamando de filhos e você observa, eles têm o mesmo comportamento. Mais ou menos atenuado, mas você vê a mesma coisa em todos eles. O que é esse inconsciente coletivo? Essa é talvez a grande contribuição do Jung, né? Porque em Freud, tudo vem de fora para dentro. Em Freud, inconsciente é formado por recalques e repressões das coisas conscientes. Em Jung, tudo vai de dentro para fora. É um inconsciente coletivo que vai criar o inconsciente e o consciente. Tudo vem de dentro para fora. Guarda isso, é importante. Em Freud, tudo vem de fora para dentro, e Jung, tudo vem de dentro para fora. É uma visão idealista, platônica, piagetana. Uma analogia para entender inconsciente coletivo é o tal do registro acástico, né? Que existe em todas as tradições do Akasha. Onde estão todas as memórias de tudo que existe? Está no Akasha. Onde estão as memórias de tudo que existe? Está no inconsciente coletivo. Então, uma analogia que vocês podem fazer entre inconsciente coletivo é esse registro acástico. Né? Esse conceito de noosfera, de que fala Teilhard de Chardin, que fala o Bernardes, também tem a ver com o inconsciente coletivo. Lembrando que, para Edgar Morin, do método, né, as ideias são seres vivos. Você pode pensar nos arquétipos como ideias. Então, os arquétipos são seres vivos. Então, você vai ver esse conceito de inconsciente coletivo do Jung em Plotino. E lá na escola de Alexandria, né, não é à toa que o pessoal lá da Unipaz, né, o Leloup, meu amigo Leloup, tive com ele em vários congressos, Jean-Yves Leloup, ele esteve lá na Bahia comigo também, o Leloup, e o Leloup, ele fala, ele criou os terapeutas de Alexandria. Então, muitos dos professores lá do curso transpessoal fazem a escola de terapeutas também. Porque em Alexandria, você encontra o Ocidente e o Oriente.
A cabala judaica encontra com o platonismo, com Aristóteles. E Plotino, então, vai simbolizar esse encontro. Teilhard de Chardin, ele vai dizer que a consciência é uma emergência resultado da complexidade das relações que uma mônada estabelece com as outras do universo. O Edgar Morin vai dizer que, esse é no livro 3, no método 3, ele vai dizer que, aliás, o Edgar Morin, recentemente, né, fez 104 anos, eu acho, e lançou um livro novo. Tem um livro novo do Morin. Olha só que lindo, né? Eu até troquei aquela música dos Beatles, né, que eu adoro, né? When I grow older, losing my hands, many years from now, when I'm 64. Agora eu canto assim, when I'm 104. Quando eu fizer 104 anos, eu vou estar aqui dando aula para vocês ainda. Fazer que nem o Morin, escrevendo livro, dando aula, fazendo palestra. Ele vai dizer que a noosfera é mais que um mundo abstrato de objetos ideais, é um mundo de entidades vivas e objetivas. Os arquétipos não são só ideias, são seres vivos. O Jung, ele vai primeiro achar que os arquétipos existem dentro do inconsciente coletivo dele e de todo mundo. Mas depois ele diz que os arquétipos são independentes de mim. Eles são imanentes e transcendentes. Também existem fora de mim. Arquétipo deriva da palavra grega arquê, substância primordial, e typos, impressão, marca. Trata-se, então, de uma primeira imagem, uma referência ao que diz respeito ao ser humano. São padrões emocionais e comportamentais compartilhados por todos nós que influenciam o nosso modo de sentir e agir. O inconsciente coletivo é constituído essencialmente de arquétipos, que corresponde a padrões inatos de comportamento herdados, comuns à humanidade. Por isso que nós todos temos dentro de nós um arquétipo da beleza. Não só nós, mas os elefantes, os leões, os pavões, todos têm um arquétipo da beleza. Cada um vai vestir esse arquétipo de alguma forma, de acordo com a época, a cultura onde você nasce. A gente nasce no campo da linguagem do outro, sempre. Para Jung, os arquétipos são valores, são crenças passadas às gerações seguintes e representam nossa bagagem ancestral, mesmo que a gente não esteja ciente disso. São modelos tão naturais, passam despercebidos. Como é que eu posso pensar sobre os arquétipos? É como se fosse um software. Esse software é comum a todo mundo. Você tem um software, dependendo da entrada, você vai ter uma saída. Mas é como você processa essas entradas. Podemos imaginar que a nossa mente, ela vem pré-programada no nascimento com todos os arquétipos disponíveis. Mas apenas poucos são acessados à nossa vida inicial. Isso não significa que somos programados a agir de tal e qual maneira, mas que temos dentro de nós todos os arquétipos que necessitamos para evoluir. Então, temos entradas, processamos essas entradas, e isso é uma visão do arquétipo. A Murray Stein vai dizer que o Jung utilizou essa ideia primeiro entre os anos de 1909 a 1912. E que essa ideia já era anterior. Uma coisa que é importante entender assim, o Jung, ele vai falar
de arquétipos em dezenas de obras e nunca da mesma maneira. O Jung nunca se repete. Jung é movimento. É impressionante. A gente ouve assim, Piaget falou isso. Quando? 1920, vai ler o que ele escreveu em 1970, é outra coisa. As pessoas mudam. Aprendem com o seu operar. Avançam. Então, o Ken Wilber vai dizer que os arquétipos do Jung ainda são limitados, que ele fala nos arquétipos transpessoais, mas o Jung também fala no arquétipo transpessoal do Ken Wilber. Talvez ele não tenha lido, mas ele fala também, só que ele fala adiante, não é? Ele vai evoluir. A gente começa pensando no arquétipo como imagem arquetípica, como forma. Forma sem conteúdo. Mas você pode falar em pré-forma, o que vem antes da forma, que é o que o Ken Wilber vai falar. É uma evolução, você vai evoluindo o conceito à medida que você vai trabalhando com ele. Então, quando o João de Barros nasce e constrói a casinha dele, aquilo é arquetípico. Está lá, aquela ideia. Então, quando você fala que o arquétipo é núcleo instintivo, quer dizer que a gênese do inconsciente coletivo é a priori ao nascimento. Antes de você nascer, né, você já teria, esse inconsciente coletivo já existiria antes de você estar na barriga da sua mãe. Né? O fato de ser humano já vai te levar a compartilhar esse inconsciente coletivo. Os padrões de comportamento foram constatados por Jung, assim que ele reuniu uma série de mitos, contos de fadas e motivos religiosos, oriundos de remotas paragens pelo mundo. Tem um livro do Idries Shah. O Idries Shah é um guru do sufismo que chama-se World Tales, Histórias do Mundo. Então ele pega o gato de botas, a Cinderela, e vai mostrar que na Suméria já tinha isso. Em Bangladesh já tinha essa história. Quer dizer, aquele padrão, Romeu e Julieta já foi contado de quantas vezes diferentes. Talvez que só existam meia dúzia de histórias, né? Todas as outras sejam combinações dessas meia dúzia de histórias. A Murray Stein relata que depois que Jung interpretou essas imagens que ele coletou, e por que o Jung coletou essas imagens? Lembra? Ele está em Eranos. Então, por exemplo, só para entender, o Jung ele estava com um paciente maluco, louco. Aí o paciente louco diz assim para o Jung: vem cá, doutor, leva ele para a janela. Aí ele vai para a janela e o paciente aponta para o sol e fala: o pênis do sol está provocando o vento. Aí, por um evento que mais tarde ele vai chamar de sincronicidade, ele estava indo para Eranos. Quando ele chega em Eranos, um dos etruscólogos, pesquisadores da cultura etrusca, tinha acabado de descobrir um fragmento de um paper do culto a Mitra. E nesse culto a Mitra está lá o sol, o pênis do sol provocando o vento. Aí ele fala: meu Deus, de onde aquele maluco tirou isso? Aquele maluco não leu esse paper, não podia ter lido, nem eu sabia. Ele tirou, ele já conhecia, estava no inconsciente dele. Então, essas coisas, essas coincidências, né? Essas coincidências é que levaram o Jung a desenvolver toda a sua teoria, né? Como diz a von Franz aqui, né? Como é que ele chegou no inconsciente coletivo? Ele foi coletando essas loucuras todas.
Ele foi coletando essa loucura toda. Contos de fada, histórias do mundo todo. E viu que existem padrões que são universais. Ele encontrou os universais. E chamou esses universais de arquétipos. Eram civilizações que aparentemente não tiveram contato entre si. E viveram em períodos históricos distintos. Apesar disso, tinham características em comum de pensamento e de imaginação. Em qual cultura não existe, por exemplo, o arquétipo da beleza? Então, para vocês verem, essa figura daqui, para mim, é uma das mais interessantes, porque ela clareia, ela torna clara a ideia de arquétipo, né? Então, o que você tem no inconsciente coletivo? No inconsciente coletivo, você tem arquétipo. Esses arquétipos são a matéria-prima, uma energia psíquica aglomerada. O que a consciência faz? A consciência veste o arquétipo com uma forma plástica, um material psíquico individual. Cada um de nós vai vestir, todos nós temos essa mesma matéria psíquica aglomerada dentro do nosso inconsciente coletivo. Agora, cada consciência, cada um de nós, a Denise, a Mayra, a Cláudia, vai vestir esse arquétipo de alguma maneira. Então, todo mundo procura a mulher bonita ou o homem bonito. Agora, o que é homem bonito? Geralmente é a imagem do pai. Ou, a gente brinca, né? Que toda mulher casa com o pai e todo homem casa com a mãe. Ah, mas meu pai é completamente diferente. Sim, a tua referência continua sendo o pai. Né? E ali você vai julgar uma coisa ou outra. Mas aí você vai vestir, mas o arquétipo, a ideia de beleza, ela é comum a todo mundo. Agora, cada um veste de um jeito e cria o símbolo. O homem é um animal simbólico. Como a gente pode observar, o significado do termo arquétipo torna-se compreensível quando está relacionado com o mito, com o ensinamento esotérico ou com narrativas de caráter simbólico e magéticas. Porém, o assunto é mais complexo quando fundamentado psicologicamente. Daí o caráter hermenêutico, interpretativo da questão do arquétipo. A Bollen diz que os arquétipos se comunicam com a consciência através de imagens ou símbolos que vão influenciar o nosso comportamento e as nossas emoções. Estão no fundo da nossa alma e moldam o nosso ser por dentro. As imagens arquetípicas são conteúdos dos quais as pessoas não sabem que sabem. Mas quando entram em contato com os arquétipos, captam a essência como se lembrassem de algo, um déjà vu. São Paulo, ele era mais do que um tecelão ambulante, pois ele tinha a convicção de que era o mensageiro do Senhor. Então, o São Paulo se apoderou do arquétipo do mensageiro e assim sentia-se mais do que um mero artesão. Da mesma forma, o professor Fialho é constelado pelo arquétipo do professor. Se me perguntarem qual é a tua missão nessa tua vida, eu vou dizer ser professor. Nasci para isso. Isso dá significado à minha existência. Então, eu me apropriei desse arquétipo do professor.
Eu não sou um mero ser humano, eu sou um professor. Em todas as culturas ocidentais aparece uma Cinderela ou uma bela adormecida à espera de um príncipe. Recentemente eu tive uma frustração grande, né? Porque tinha uma história que eu tinha na minha cabeça da feiurinha, né? Só que a história que eu tinha na minha cabeça era diferente da história que estava nos livros, né? A história que eu tinha na minha cabeça era baseada no livro, porque no livro as princesas encantadas, Branca de Neve, Rapunzel, Bela Adormecida, estão todas já com 40 anos, né? Tomando chá. E os príncipes encantados, gordos, caçando, né? E elas estão lá muito tristes, muito chateadas, aquela vida chata delas, né? Aí elas perguntam pela feiurinha. A feiurinha era uma amiga delas de infância. Todas elas eram parentes, porque todos os príncipes estão encantados, né? Então era Cinderela encantado, a Branca de Neve encantado, a Chapeuzinho encantado, encantado, né? E aí, na minha visão, né, a feiurinha era a única que não tinha casado e estava livre, linda, maravilhosa na vida e no mundo. Mas, na verdade, no fundo, no livro mesmo, né, a feiurinha vai encontrar o encantado também, infelizmente, né? Mas em todas as histórias, você tem, em todas as culturas vai ter essa história, dentro do arquétipo patriarcal, né, da Cinderela, né, ou da Bela Adormecida, à espera de um príncipe. Jung vai dizer que os arquétipos aparecem na experiência prática, tanto como imagem como emoção. E isso aí o Jung está dizendo tem a ver com o Piaget, tá? O Piaget ele fala na abstração reflexionante, que são 4 momentos. Para você perceber alguma coisa, primeiro essa coisa tem que ser observável. Uma coisa é observável quando a dona biologia acha que ela é relevante para a tua vida. Então, quando o bebezinho nasce, ele sabe o que é um seio. Ele sabe o que fazer quando tem o seio na boca. Ninguém ensina para ele, né? E tem outras coisas que são observáveis porque tem um nome. E você vai fazer uma trilha sozinha, você percebe isso aqui. Se tem alguém nomeando as coisas para você, você percebe muito mais coisas. O professor tem esse papel de dar nome às coisas, para que o que não é observável passe a ser observável. Então, a primeira coisa é o que Piaget chama de abstração empírica, que é isso, né? Algo que é observável, mas aí você tem que fazer a abstração reflexiva, que é trazer para o corpo. E o Piaget diz assim, você só traz para o corpo quando você associa uma emoção. Quando você traz o observável para o corpo, você vai associar uma emoção. E quais são as emoções, né? A gente viu aquele filme Divertidamente, onde você tem o medo, a raiva, o nojinho, a alegria e a tristeza. Alegria, amor e tristeza. É um processo inconsciente. Aí depois, diz o Piaget, você tem que trazer do corpo para a cabeça. Eles chamam de abstração pseudo-empírica. E a última é o que eles chamam de reflexionante, é quando você pode mudar tudo. Você pode mudar a emoção que você associa aquilo, pode mudar a forma como você percebe, interpreta aquilo. E é o que o Jung está dizendo aqui. Quando eu trago o arquétipo para mim, ele vem como imagem e emoção, senão não entra no meu corpo. E tem que estar simultaneamente para poder se manifestar. A Frida Kahlo sempre pintava autorretrato. Tudo que a Frida Kahlo pinta é autorretrato. O arquétipo é simultaneamente imagem e emoção.
Humberto Romesin Maturana, que nos deixou recentemente, né, tem acho que 2 anos no máximo, vai dizer que o viver humano se dá em redes de conversações. Redes consensuais de coordenações de fazeres e emoções. Geramos os mundos que vivemos de conversações que constituem o nosso habitat. Na base das redes de conversações estão os arquétipos, ligados ao emocionar e ao fazer. Esses arquétipos comuns é que permitem a comunicação. Uma comunicação que nunca é perfeita. Você fala uma coisa, eu entendo outra. A maioria das brigas, dos conflitos, é porque você fala assim, você falou isso, eu não falei, você falou, eu não falei. Quem disse que não falou, não falou, e quem disse que ouviu, ouviu. Porque cada um vai interpretar aquilo do seu jeito, vai trazer, olha como é que é complicado, você tem que trazer para o corpo, do corpo para a cabeça. É um caminho muito longo, né? Então, muitas distorções acontecem nesse processo. Por isso que o processo de feedback é sempre muito importante. O que você entendeu? Repete. Humberto Maturana vai dizer que o desenvolvimento do linguajar é que passa a ser indício desse processo de pegar uma criancinha e homenizar essa criancinha. O peculiar do humano não está na manipulação, mas na linguagem, e no seu entrelaçamento com o tal do emocionar. A criança, quando nasce, ainda não é um ser humano, é um ser hominizável. Tanto que se você deixar ela com os lobos, ela vai ser um lobo. Da mesma forma que os nossos pets, os nossos gatos, nossos cachorros, eles são gente. São totalmente gente. Não é? Já estou vendo um cachorrinho lindo lá, a Denise já pegou uma... Está gostando da palestra? Da conversa? Né? Com o desenvolvimento do linguajar, mas o cachorro não fala? Fala sim. Quem tem um gado, quem sabe que fala. Eles entendem tudo que você diz. Tudo que você diz. E se comunicam também muito bem. Eu morava numa casa no Rio Vermelho, aqui tinha um labrador. E entrou uma perereca no quarto, né? E a minha esposa falou, Boris, pega. Ele foi e pegou na boca. Aí ela falou, mas não mata. Ele levou para fora e soltou. Impressionante, né? Mas é verdade, é verdade. É verdade. Então ele virou gente. Então, olha só, nós vivemos em redes de conversações. Quem somos nós? Nós somos um self. Que tem no inconsciente coletivo milhões de arquétipos. Esses arquétipos geram milhões de subpersonalidades ou complexos. O nosso ego é apenas um desses complexos, aquele que ganhou mais importância e vai se manifestar no consciente, por meio de símbolos. O tempo inteiro nós estamos no linguajar, do emocionar e do fazer. O Jung teve uma experiência com essas tribos do Monte Elgon, na África. Ele observou que todas as manhãs as pessoas saíam das suas cabanas, sopravam ou cuspiam em suas mãos e as erguiam em direção ao primeiro raio de sol, como se estivessem oferecendo o seu sopro ou saliva ao Deus nascente, Mungu. Ao indagar as razões para aquele ritual, as pessoas não souberam responder. Disseram que faziam assim, porque sempre fizeram assim. O Jung, no entanto, identificou esse ato ritualístico com as raízes desse povo
que vinham da Polinésia. Mungu é um termo do dialeto Swahili. Designa um poder. Então, o Jung diz, concluir, que eles ofereciam as suas almas, porque o soprar é o sopro da vida, a Mungu. E ele lembra que isso é tão universal que na Bíblia você vê que o Cristo usa a saliva para curar um cego. Então ele começou a colecionar esses universais para mostrar que esses padrões existem em todas as culturas, em todas as épocas, em todos os tempos. Malu, se tiver alguma pergunta, você já fala, senão fica tranquilo. Agora eu fiz bobagem aqui, alguma coisa eu fiz errado. Deixa eu passar bem adiante aqui. Oh, meu Deus. Nós não temos pergunta, professor. Mas só para informar o senhor, 9h20, se o senhor quiser abrir 5 minutinhos para o pessoal fazer comentários, enfim, né? Sim, eu pensei por causa disso. Eu estou olhando aqui o tempo e falei, ó, está chegando já numa hora, daqui a pouco acaba. Ou o pessoal está entendendo tudo, né? Que é bom também. Eu não sei, depois se é possível disponibilizar esse material para o pessoal. Né? Sim, vamos sim, professor. Disponibilizar todo esse material. Eu já deixei... O professor, ele tem tanto conhecimento que ele consegue falar até meia-noite, eu acho que se não passar a noite inteira, né? Se a garganta acompanhar, o físico acompanhar. Aqui Jung, a gente pode falar um ano seguido. Todo dia. Tanto material que realmente... Então, quando o senhor quiser fazer o fechamento, aí a gente abre para comentários, enfim. Então, olha só. O Jung, né, quando ele começou a descobrir os arquétipos, né, ele descobriu que dentro do inconsciente coletivo tem um arquétipo de completude, que ocupa uma posição central, que diz assim, é a imagem de Deus. Esse é o arquétipo da unidade. O processo de individuação subordina o múltiplo ao uno. O uno, porém, é Deus, a qual em nós corresponde a imago Deus, a imagem de Deus. Esse é o arquétipo do self. Então, nós todos somos deuses, né? Nesse sentido. E o processo de individuação é esse processo de transformação. O Deepak Chopra, numa palestra linda, ele fala do processo da metamorfose, que transforma a lagarta em uma borboleta. E ele vai dizer que esse processo é que dentro da lagarta tem o que ele chama de imagining cells, células imaginantes. E que essas células imaginantes, elas começam a operar a transformação da lagarta em borboleta. E ele vai dizer, e isso segue Jung, né, nos universais, que essas células imaginantes, essas imagining cells, existem em nós humanos também, nos nossos corações. E que, como é que elas se manifestam? Através de reuniões como essa, nós estamos agora com 20, 30 pessoas reunidas aqui. Então, nós estamos ativando as nossas imagining cells juntos. E nesse processo de transformar a nós mesmos de lagartas em borboletas, nós contribuímos, né? Você vê, cada um de nós, ao virar borboleta, vai influenciar todos os nossos
ascendente, todos nossos descendentes. Então, esse é a nossa missão coletiva. Cada um de nós tem uma missão individual. A minha é de ser professor. A nossa missão coletiva é de deixar esse mundo melhor para os que vão vir depois de cada um de nós. E o fato de vocês estarem aqui reunidos para me ouvir falar de Jung, para falar do inconsciente coletivo, para falar dos arquétipos, são milhões de arquétipos. Quais os que nós devemos constelar? Quais os que nós devemos energizar para transformar esse mundo num mundo melhor? E como é que eu transformo o mundo num mundo melhor? Despertando a borboleta que existe em mim. Eu não tenho poder nenhum sobre o outro. Mas eu tenho um poder sobre mim, que é um poder sobre o outro. Essa é a grande dica. Eu mudando, eu mudo o mundo à minha volta. Então, foi um prazer enorme para mim compartilhar com vocês os conhecimentos desse mestre iluminado, que foi o Carl Gustav Jung, e fica o convite, né, Malu? Para vocês fazerem o nosso curso, para a gente poder trabalhar mais ainda e com mais profundidade esse tema. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, já faltam 4 minutinhos só, né? Vou deixar aberto para a Malu fechar, para fazer alguma coisa. Ó, não cheguei nem à metade do que eu ia falar. Ó. Se vocês olharem, ainda tem. Vocês vão ver depois. Muito mais, né? Professor, o pessoal está fazendo algumas perguntas aqui em relação ao curso. Se o senhor me der licença, por favor. Eu vou passar detalhes. Se o senhor puder interromper a... Ah, e aí, antes do fechamento, professor, teve um pedido que eu achei fantástica também, que é para reler os quadrinhos da conversa de Jung e Freud, que é maravilhosa mesmo, né? Mas então... Eu sou suspeito, eu adoro aqueles quadrinhos. Então, gente, sobre o curso do professor Fialho, começa no dia 10 de setembro, são nos sábados, o dia inteiro. Nós estamos concedendo 20% de desconto para inscrições até amanhã, que é dia 17 de agosto. Então, a mensalidade integral é R$ 457, e com o 20% fica R$ 365,60. São 4 vezes desse valor e um valor da taxa de antecipação de matrícula, certo? As aulas, elas são ao vivo, interativas e vivencial, né, para passar durante esses sábados, mas serão gravadas e disponibilizadas no portal acadêmico. Então, vocês vão ter um portal acadêmico onde vocês vão receber todo o material do professor, vão visualizar lá a questão do financeiro também, para baixar direto por lá, e vão receber a gravação. Essa gravação, eu gosto muito de fazer os cursos que eu participo, de ter a gravação da aula, porque a gente pode revisitar. Às vezes eu vejo, sábado, no início da tarde, teve algo muito legal, eu marco lá, então daqui 4, 5 meses eu posso voltar naquele momento e revisitar aquela aula. E a cada vez que a gente revisita esse material, é aquilo que o professor falou, né? Nós mudamos, se Deus quiser, né? E quer. Esse é o movimento da vida, nós mudamos a forma como nos relacionamos com o mundo e a nossa percepção das coisas. Então, eu revisito uma aula dessas, daqui uma semana, eu já vou perceber coisas que hoje, nesse momento, eu não percebi. Então, vocês acessam por lá a gravação das aulas, né? E podem baixar também, porque ela vai ficar disponível por um período no portal acadêmico. E aí depois vocês vão perder esse acesso, né? Mas vocês podem baixar todo o material, vão ter um tempo
finalizando, né, o curso, o último seminário vai ser no dia 3 de dezembro, então vai ser um encontro por mês, um sábado o dia inteiro, interativo e ao vivo, mas serão gravadas e disponibilizadas no portal acadêmico, e para inscrições até amanhã, 20% de desconto nas mensalidades. Fica 1.600 e alguma coisa, assim, um valor total, fica super disponível. Há a possibilidade de pagar no cartão de crédito. Então, você tem 1.600 aí, paga em 10 vezes, 10 vezes de 160 alguma coisa, não sei informar assim exato, mas alguma coisa assim, tá certo? Nos sábados, isso, Claudete. O calendário, eu tenho aqui, bom, eu passo para vocês, as pessoas interessadas me procurem, podem colocar aqui no chat, algumas pessoas já colocaram, eu já gravei tudo certinho aqui. Vocês podem me encontrar, estou aqui com o celular do Izen, então vocês podem falar comigo direto lá pelo privado do Izen, no grupo, vocês encontram por lá, tá? Ah, o Luiz já fez a matrícula. Muito bem, seja bem-vindo, Luiz. Já temos algumas pessoas inscritas, o curso com certeza está confirmado, tá? E eu acho que sobre o curso, eu não sei se é sobre isso, quem quiser mais detalhes, mais informações, me procura. Essas pessoas que colocaram aqui no chat, amanhã eu entro em contato e mando e converso com vocês, tá? E esse momento que tivemos aqui, ele ficou gravado também, a gente vai disponibilizar depois, para que vocês possam revisitar esse material, inclusive, algumas pessoas às vezes não puderam comparecer aqui, vocês podem compartilhar o link da aula com outras pessoas, ele não é restrito, assim, para só quem está participando no curso, podem compartilhar, podem convidar também para vir e participarem do curso, são sempre bem-vindos. Agradeço a disponibilidade do professor em vir aqui dar essa aula maravilhosa com, assim, muito conteúdo, né, gente? Muito conteúdo. Quando eu vou participar de uma aula gratuita, eu sempre fico um pezinho atrás. Se o cara vai ficar lá, são 2 horas, é 1h30, e o cara fica fazendo propaganda disso, né? O professor aqui deu uma aula. Arrou, professor, gratidão, maravilha, amei. E abre, né? Quem quiser abrir o microfone e falar como que foi esse momento para vocês, fiquem à vontade. Olha, eu queria falar que a palavra que eu escrevi no caderno, como você falou, foi conhecimento. E não faltou aqui, né? Então, foi uma aula super deliciosa e passou rápido, eu nem senti, e muito conhecimento mesmo. E estou ansiosa para que a gente comece o curso. Muito obrigada. Gratidão. Muito bom. Gratidão, Denise. Beijo A no coração Denise de vocês. já está confirmada, vai estar lá com a gente no curso também, né, Denise? Professor, perdão, eu cortei o senhor. Não, beijo no coração de vocês, só isso. E aguardando, né? Aguardando. Podemos fechar aí com os quadrinhos de novo, professor? O senhor consegue encontrar aqui no seu material? Eu coloquei, não estão vendo? Não. Então, de pode- repente, que sair do compartilhamento e compartilhar a tela novamente, que a gente está na... De novo. Top share. Vou compartilhar de novo, peraí. Agora foi? Foi. Tinha uma capricorniana, né? Que ficou... Eu sou capricorniana, professor. Tá vendo? Teimosa. Eu sou aquariana, não me vi retratada ainda aí.
Então, deixa eu ler para vocês de novo. O Freud que fala, e não pensa em dar uma chance a esse cavalheiro. Aí a cliente fala, ai, doutor, nem pensar. Descobri que ele é de Capricórnio e que com capricorniano não dá para se relacionar, são impossíveis. Para piorar, no horóscopo chinês, ele é serpente. Meu pai é serpente e não nos damos muito bem, como o senhor sabe, ainda a cliente, né? Por outro lado, no horóscopo asteca, ele seria crocodilo. E os de crocodilo são sexualmente muito ativos, o que seria ótimo, não fosse a cabala. Aí o Freud liga lá para Jung. Sei que parecerá estranho, doutor Jung, mas tenho uma paciente para o senhor. Aí Jung fala, logo, senhor, doutor? Taurinos não costumam abrir mão de nada. Devo concluir que se trata de um trote. Jung continua. Por acaso, o seu ascendente é Gêmeos? Isso explicaria essa tentativa. Eu não consigo ler ali. Aí ele termina, né, o Freud termina A falando, só tentativa mesmo desenrolada os de inversão de papéis. leoninos para Aí ele fala assim, só só mesmo um os leonino leoninos. para pensar numa besteira esotérica dessas de mim. Gente, gratidão, gratidão por vocês estarem aqui com tanta presença. Uma boa noite, um bom descanso, professor, bom descanso para nós e para o planeta, com muita paz e muita harmonia. Nos vemos na próxima. Boa noite, Denise. Boa noite, Wanda. Gratidão pela presença, querida. Boa noite, Malu. Boa noite, professor Fialho. Boa noite, professor Pialho. Boa noite, Malu. Boa noite. Boa noite, Cerquinho. Boa noite. Boa noite, Amanda, Alcimara. Gratidão pelo coração. Amamos. Branca, Amara Stephens, beijos. Amanda Lima, a Sônia, Vanessa, Andressa. Boa noite, Andressa. Boa noite, Luiz. Nos vemos em breve. Então, dia 10, Luiz, estaremos juntos. Ildemar, boa noite, querido. A Dayana. Boa noite, professor Amado. Boa noite, querida. Beijo. Beijos.